vocês que vêm aqui, né? Um dia de sábado quente como esse, pré-carnaval, todo mundo louco para pular, né? Ou não, né? Ou não. E vocês estão aqui, então isso é muito legal. Eu acho que isso é que faz o trabalho valer a pena. Como diz o Rus, a gente não escreve livro para vender o livro, né? A gente escreve o livro porque a gente gosta, né? Gosta por prazer, a gente tem prazer em pesquisar o assunto dele. E esse livro, então, ele é fruto, tá, de uma pesquisa mesmo acadêmica. Então não é inspiração, né? Aqui não é um livro de inspiração, mas é um livro de trabalho mesmo, um livro de pesquisa acadêmica. E eu escolhi esse filósofo Nietzsche, né, como muitos de vocês sabem, um filósofo extremamente difícil, polêmico, né, complexo às vezes e mal compreendido, né, muito mal compreendido. E justamente o tema da morte de Deus caiu aqui como um dos temas até mais polêmicos também do Nietzsche, tá? Eu vou dizer um pouquinho assim como é que nasceu, né, essa ideia, o trabalho, tá? Então isso aqui nasceu de um projeto, né, de dissertação de mestrado, né? Um mestrado que não foi em filosofia, mas é um mestrado em ciências da religião. O curso de ciências da religião, para quem não sabe, é um curso que estuda a religião numa perspectiva para conhecer o objeto da religião enquanto um fenômeno, né, da sociedade, um fenômeno cultural. E não é diferente de teologia, né? É diferente de teologia. Teologia fala da doutrina, da religião especificamente, defende, né, uma doutrina e tudo mais. Não. A ciência da religião, ela estuda a religião como um objeto da sociedade. Assim como você teria, digamos assim, a economia, né? Que estuda a economia social, a sociologia que estuda a sociedade, com fatores, digamos assim, mais neutros possíveis, né? Pelo menos é uma tentativa que se busca nisso, né? Mas por que estudar Nietzsche justamente, né, num programa, né, de ciências da religião, né, numa pesquisa em ciências da religião? Bom, é porque esse autor Nietzsche, ele é um autor que traz uma certa polêmica, justamente a partir da sua frase, né, acerca da questão de Deus, né? Mas na verdade é justamente isso que vocês vão ver aí no livro, né, que desengana um pouquinho essa história, né? Porque muitos tratam Nietzsche como se fosse o pregador do ateísmo, né, do advento do ateísmo, pregador do caos, pregador do caos, né, que traz toda uma defesa do ateísmo, mas na verdade não é bem isso, né? Pelo menos não essa frase de Nietzsche não é bem isso que se traria, tá? A ideia do Nietzsche ali seria muito mais romper com uma certa perspectiva, né, religiosa e está muito mais aqui, né, no nosso terreno da filosofia, né, com uma certa perspectiva mesmo da metafísica. O que era a metafísica? A metafísica seria a ideia de que nós teríamos conceitos, ideias, pegando por exemplo Platão, que é o grande inimigo, né, do Nietzsche, né, em que tudo, digamos assim, viria do alto como algo que a partir desse conceito universal, dessa ideia universal, define-se todo o resto. Ou seja, você teria uma predeterminação no mundo, né? Predeterminação, tanto do ponto de vista então, dos conceitos, né, quanto a predeterminação da moral, né? Então nós teríamos uma moral única a ser seguida, teria-se um conhecimento, né, que teria que advir dessa metafísica, né? Então isso tudo estaria de certa forma predeterminado. E o que Nietzsche vai mostrar é que justamente quando você tem ali o século XIX, né, isso está em xeque, né? Devido a todas as descobertas científicas, aos estudos, às novas ciências, especializações, né? A própria rompimento da sociedade, né? Com a questão muitas vezes da religião que estava ligada ao Estado, né? Onde as leis estariam, digamos assim, predeterminadas, né? Pelo aspecto religioso, pelo aspecto da religião, pelo aspecto da revelação, né? Isso a própria sociedade começa a se romper. Outros, né, estudiosos, sociólogos, como por exemplo Max Weber, né, vai falar sobre o desencantamento do mundo, né? Tem outra, ou a secularização, né? São outras palavras para tratar também dessa forma com que o mundo começa a ver a coisa de uma maneira diferente. Só que justamente esse ponto que para Nietzsche seria como a morte de Deus,
ele não vê isso como algo que é ruim para o mundo. Ele não vê isso negativamente. Embora pessoas religiosas tendessem a olhar para isso com um certo susto, né? Com, poxa, esse cara está dizendo, né? Que Deus morreu, que agora acabou-se as igrejas, que acabou-se as religiões. Não é bem isso que Nietzsche vai propor, né, nos textos dele. Mas ele vê como um mar de possibilidades. E é justamente assim que eu começo o livro, né? Falando desse mar de possibilidades de interpretação. De forma que a interpretação ela não fique restrita, ela não se fixa a mais nada, ela não fica em parâmetros, né, que foram resolvidos de uma vez por todos, né? Como às vezes a religião procura trazer, né, um parâmetro único que define tudo na humanidade. Não. Eu tinha uma professora de Nietzsche, né, que dizia o seguinte, né? Tem gente que acha que Nietzsche estava acabando com a espiritualidade. Muito pelo contrário. Quando Nietzsche traz a possibilidade de que tudo não passa, na verdade, de metáforas, ficções, invenções, né, que são criadas no tempo por uma determinada saúde, né, por uma determinada fisiopsicologia, né, como ele vai dizer, né, somos movidos por forças, né, que ele chama de vontades, né, de potência, né, nós somos movidos por essas forças para interpretar, para caracterizar, para ter um olhar sobre o mundo, né? É o que ele chama também de perspectivismo, ou seja, através dessas forças, dessas energias, nós temos uma certa perspectiva de como olhar as coisas, né? E é isso que vai construindo a cultura, né, no fundo, né? É tudo isso que vai construindo a cultura. Só que essa vontade, essas forças, elas vem uma força maior, sobrepõe, né, aquela existente, né? Então, isso vai fazendo com que tudo se transforme o tempo todo, né? Que é também a ideia nietzschiana bastante sempre de um movimento, de um vir a ser, ou seja, nada fixo, né? E isso, ao invés de dar pano, por exemplo, para uma ideia de ateísmo, ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Ele pode abrir para mais ficcionalidade, para mais invenções, porque a vida é invenção, né? A vida é invenção. Tem um poeta também, Manuel de Barros, né? Que ele diz o seguinte, né? Como é que ele fala? O que eu não invento é falso, né? Alguma coisa assim que ele fala, né? O que eu não invento é falso, né? Tudo que eu não invento é falso, né? Ou seja, ao invés de uma única verdade, né? O Nietzsche, ele, digamos, nos libera, né, através do seu pensamento, das suas ideias, para a gente pensar que nós podemos inventar muito mais, mas desde que essas coisas que vamos inventar, sejam elas religiões, sejam elas culturas, artes, né, sejam quaisquer coisas da cultura que nós vamos inventar, serão coisas que não serão saudáveis. Porque o que ele vê como um problema? Por isso ele é um crítico, né, daquele cristianismo moralista, né, daquele cristianismo tradicional, moralista, e daquela filosofia também metafísica, fechada, né, na ideia conceitual, e que não dialoga com a vida, que pelo contrário é contra a vida, contra a existência na Terra, né? Então, por exemplo, em nome dos céus, eu nego a vida aqui, eu aceito o sofrimento, eu até quero sofrer, inclusive, porque isso é bom, porque eu vou ter uma felicidade lá nos céus, né? Em nome de alguma coisa que eu acho que vai ser melhor, eu nego a vida como ela é, entendeu? Por isso ele também, Nietzsche, né, quando a gente fala em filosofia, nós não estamos falando para seguir o Nietzsche, né? Mas é para entendê-lo, né? Então a gente pode também criticar o Nietzsche certamente, mas por exemplo, ele diz, Nietzsche, por exemplo, ele é contra os idealismos de todos os tipos, né? Até mesmo comunismo, socialismos, liberalismos, né? De todos os tipos, ele vai ser contra todos esses idealismos, porque ele entende que temos que ver a vida como a vida é, né? E nela a gente aceitar a vida como ela é, né? Não aceitar o sofrimento em si mesmo, mas fazer aquilo que é favorável à vida, né? Nesse sentido, tá? Então, especificamente do livro, né? Nietzsche e a morte de Deus, religião em perspectiva pós-metafísica. Apesar de todas as críticas, né, de Nietzsche a essa forma de cristianismo, né, essa forma de filosofia, existe em Nietzsche muito material
em que a gente pode encontrar perspectivas novas, um respiro para a religião, para a vida, para a cultura, entendeu? E é justamente isso que muitos autores, inclusive cristãos, né, encontraram em Nietzsche. Né? Eles encontraram perspectivas de se pensar a religião por perspectivas que valorizassem a vida. Né? Então, ao invés, nós estamos vivendo num momento, né, da nossa sociedade que a religião parece que vai contra a vida, né? Vai contra a liberdade. Nós estamos vivendo aqui um momento no Brasil muito complicado, né? E muitos desses autores, por exemplo, Rubem Alves, que é um brasileiro que eu menciono aqui, é alguém que encontrou em Nietzsche, alguém que encontrou em Nietzsche uma possibilidade de se pensar Deus, se pensar o cristianismo numa perspectiva mais livre, né? Com mais sentido, de valorização da própria vida. E eu estou me lembrando do Rubem Alves, porque o Rubem Alves tem uma coisa fantástica, né? As pessoas religiosas nunca prometem para Deus uma coisa boa. Elas prometem para Deus que vão sangrar os seus joelhos na escadaria, né? Que vão pagar uma promessa, né? Então nunca é uma coisa boa, ou seja, nunca é uma coisa a favor da vida, né? Mas sempre é uma coisa que vai entristecer. Parece que Deus tem prazer, né? Naquele sofrimento, né? E o Rubem Alves diz, por que as pessoas não prometem, né, que vai ler uma poesia de Fernando Pessoa, por exemplo? Por que não prometem para Deus que vai ouvir uma ópera musical, né? Por que não prometem para Deus que vai pular o carnaval? Que é uma coisa que faz, né? Que é alegre, que é feliz, né? Mas só prometem coisas tristes, né? Então, em nome dessa tristeza toda, né? É que muitas vezes vem essas filosofias, essas teologias pelas quais isso seria a morte desse Deus, né? Esse Deus peremptório, esse Deus que resolveu tudo de uma vez por todas. Mas ao mesmo tempo, a morte de Deus é uma metáfora, né?